Olá, bom dia, torcida alvirrubra! Feliz Dia dos Pais para todos os papais alvirrubros, para aquelas mães que também são pais, né? Em muitos casos também existe a mãe que se desdobra aí no papel de mãe, no papel de pai. Sintam-se abraçadas também, vocês são as guerreiras, tá certo? A todos os alvirrubros, feliz Dia dos Pais e acordando cedinho, hein? Porque já, 11 da manhã, tem Londrina e Náutico, 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí o café da manhã, o lanchezinho ali daquele horário próximo ao almoço. E o almoço vai ser conosco aqui no nosso pré-jogo multiplay para Londrina e Náutico, 16ª rodada. O Náutico precisando se manter aí no G4, querendo fazer essa gordura rumo à classificação à próxima fase. O Londrina brigando aí realmente para buscar uma vaga entre os 8 melhores da competição. E a gente vai acompanhar todos os detalhes a partir de agora. Mas antes, eu vou pedir aquele like, dá o legal, dá o joinha, dá o gostei, aperta aí o botãozinho do like, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, para você que já está inscrito. E quem não se inscreveu, inscreva-se no canal e aí você pode ativar imediatamente o sininho das notificações, porque aí quando tiver vídeo novo do Náutico, você já dispara aí para os seus amigos, já dispara para a galera rival, já curte, compartilha, comenta, faz o que você quiser mandando esse vídeo, bombando esse nosso pré-jogo. E aí, nós temos as nossas redes sociais, o @multiplaype, já as escalações saem por aqui, por essas plataformas. Nosso QR Code na tela para você é para o nosso canal o WhatsApp. Você pode aí se inscrever gratuitamente, é de graça, galera. É só apontar a câmera do seu celular e todo que é destaque, todas as notícias caem lá no nosso canal do WhatsApp. Você pode mandar pro amigo, zoar com o rival, enfim. Tem notícia do rival também lá, você pode ficar por dentro de tudo no nosso canal Multiplay no WhatsApp. E você pode ser membro aqui do nosso canal no YouTube. Tá aqui o botãozinho aqui embaixo, seja membro, é a partir de R$ 1,99. Mais barato que água na Agamenon Magalhães. E aí você tem notícias exclusivas e uma série de vantagens para quem é multiplayer. Vamos pro jogo? Já começa, hein, galera? Tem que ser no pique, rapidinho, porque hoje tem Londrina e Náutico, 11 horas da manhã, piscou, o jogo começou. E aí o Náutico, nessa luta aí para se manter no G4 ou G8, vamos dizer assim, tem 5 desfalques para a partida. É verdade. Dois casos por terceiro cartão amarelo, e os outros 3 por lesão. Então, é uma situação muito complicada do Clube Náutico Capibaribe, mas a gente vai trazer as informações a partir de agora. O Londrina, que é o dono da casa, vem de derrota para o Ituano fora de casa. E aí deixou o técnico Roger Silva tanto quanto insatisfeito, né? Tubarão vem apostando aí na força de ser mandante na Série C, porque foram 8 jogos dentro de casa, no VGD, como é conhecido o Estádio do Café, 4 vitórias e 4 empates. E aí o Leque volta a jogar no Estádio do Café depois de 5 meses por conta da reforma do gramado do estádio. Invicto a 8 rodadas e sem sofrer gols, chega o Náutico, que aí se consolidou no G4, busca agora a classificação para esse quadrangular e além de garantir essa vaga, o Náutico quer terminar entre os 4 primeiros colocados e ocupa neste momento a 3ª colocação com 26 pontos. Vamos falar um pouquinho dos times de cada um? Vamos começar pela equipe do Londrina. O Londrina tem desfalque, né? Não tem o artilheiro Iago Teles, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Canella aparece aí como possível substituto e Riquelme como opção. E aí Alisson retorna de suspensão e reassume a vaga no meio-campo. Provável time do Londrina, o Leque, Luiz Daniel, Cedric, Iago Lincoln, Wallace e Maurício, Alisson, Lucas Marques e Robson, Vitinho, Eliel e Gabriel Canella, ou Riquelme. E aí os lesionados eu já falei, o Iago Teles está suspenso e o Caio está lesionado. O Náutico, aí é que é complicação. 5 desfalques para a partida, como eu falei, e aí tá cheio de alterações por lesões e suspensões, né? Zagueiro Matheus Silva, o lateral esquerdo Igor Fernandes, o meia atacante Lucas Cardoso e os atacantes Kelvin e Vinícius estão fora. Essas vagas devem ser ocupadas por João Maestro, Raimar, Patrick Alain, Igor Bolt e Hélio Borges. Já o Paulo Sérgio está voltando de suspensão pelo STJD e deve aí assumir a vaga no lugar do Bruno Mezenga. E aí explicando os casos para o torcedor. O
João Maestro deve entrar na vaga do Matheus Silva, que está com a lesão grau 1 na coxa esquerda. O Lucas Cardoso, isso foi no jogo contra o Retrô, que ele se machucou. Também nessa partida, o Lucas Cardoso sofreu uma lesão no joelho, lesão inclusive ligamentar, só que não vai precisar passar por cirurgia. Ele vai ter o tratamento com fisioterapia, no máximo 30 dias afastados dos gramados. Então, Lucas Cardoso, essa é a situação. O Kelvin está com a lesão de grau 1. Ele se machucou durante o treinamento antes do jogo contra o Retrô. E aí ficou de fora. Então, 3 casos de ordem clínica e 2 de suspensão, que são os casos de Vinícius e o Igor Fernandes na lateral esquerda. Então, vamos para a provável escalação do Náutico. Muriel, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos e Raimar. Pela primeira vez, o Raimar começando na lateral esquerda. Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Alain. Igor Bolt, pode aí começar de frente pela primeira vez. Ou o Caion, tem o Talicinho correndo por fora, tem o Marquinhos também. Hélio Borges e Paulo Sérgio. Pode ser essa a escalação do Náutico. O que preocupa são os jogadores pendurados, hein? Muriel, o Welleson, Carlinhos, João Maestro, Rayan, Wenderson, Auremi, Marco Antônio, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. São os jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então, de olho na arbitragem, Tarcísio Flores da Silva, do Rio Grande do Norte, trio é Potiguar, auxiliado por Luiz Carlos de França Costa e João Henrique Queiroz da Silva. Quarto árbitro é o Marco Antônio dos Santos Travessolo, que é paranaense. O detalhe é que esse jogo pode ter aí um campo não lotado, né? Dia dos Pais, 11 horas da manhã, tudo bem que é uma região mais fria do país, né? A região sul, mas muita gente vai estar comemorando o Dia dos Pais em casa. Então isso pode ser um atrativo para o Náutico, tornar esse jogo um pouco um campo neutro, né? E o Náutico tem condições de ganhar. O Náutico tem, o Hélio até brinca com isso, né? Ele diz, vão criticar porque dizem que o Náutico tem o único estilo de jogo. Mas não está dando certo? Não está funcionando? Então, se está funcionando, deixa do jeito que está. E o Náutico, mesmo com esse formato de jogar, 3 atacantes na linha de frente, a defesa bem composta ali, defesa menos vazada do Brasil, gente. 6 gols tomados, 4 na era L dos Anjos, 6 partidas sem tomar gols, 8 jogos de invencibilidade. É uma campanha sólida, uma campanha consolidada de quem quer subir. Então, vamos aguardar. Para falar desse jogo, vamos ouvir o Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico que antes da viagem, ainda na capital pernambucana, falou dessa partida, a gente vai acompanhar. Roda aí. O Náutico está com muitos jogadores pendurados para essa reta final da primeira fase. Há alguma... Ele até falou um pouco sobre isso no pós-jogo. Há alguma gestão, se assim a gente pode dizer, em relação a gastar esses cartões, por exemplo, ao fim do jogo contra o Londrina, um jogador que esteja pendurado, ou então algum que já esteja mais cansado, porque inclusive o próprio Vinícius vai estar suspenso nessa partida, vai ter que cumprir suspensão, mas está lesionado, né? Ele falou sobre isso, que ele vai ser importante esses 15 dias para ele recuperar, acho que de uma fissurinha, não lembro exatamente o tipo da lesão. Mas como é que vocês têm tratado em relação a essa gestão dos cartões amarelos dos jogadores pendurados? Bom dia, Sara. Olha, nós estamos observando, mas momentaneamente sem ter nenhuma ação. Eu acho que o único que tomou o 3º cartão amarelo, e foi até interessante ter tomado, foi o Matheus, porque vinha da lesão e foi bem propício, assim, foi uma situação positiva. A gente conseguiu limpar ele, né? No caso do Vinícius, foi circunstancial, ele mesmo, ele até brincou, falou, não sabia que podia subir no alambrado. Eu falei, Vinícius. Mas foi no calor da emoção e assim, nós temos que olhar pelo lado positivo. A gente vai conseguir limpar um atleta que vinha com uma minutagem muito alta e com pouca carga de jogo antes de vir para o Náutico. E para ele vai ser fundamental. Ele estava com pontos nas 2 posteriores, ora à direita, ora à esquerda, que estava incomodando, estava começando a pesar, então a gente estava administrando semanalmente ele. E ele estava com um problema no pé, que não chegou a ser uma fissura, mas foi uma pancada que está incomodando ele, segue com um anti-inflamatório ali e acho que esses 15 dias vão limpar bem. Agora, com relação a administrar todo esse processo, a gente vai ter que aguardar realmente uma definição. Essa é a nossa forma de conduzir. Claro, salvo uma situação ou outra, como eu citei o caso do Matheus, a gente pode sim modular e conseguir
limpar um ou outro atleta, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Temos um grupo muito coeso, né? A gente vai ter uma mudança em todo o nosso lado esquerdo praticamente, em função hora de cartão ou lesão, e tivemos um desenvolvimento de treinamento desse lado sensacional ontem. Então a gente espera que a gente consiga resolver os nossos problemas, assim como a gente resolveu durante o jogo com o grupo. Guilherme, bom dia. Tem aquela máxima de grandes poderes trazem grandes responsabilidades, está aí o Homem-Aranha sempre ensinando isso para a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova perspectiva, né? Já vinha se consolidando como uma grande defesa, daqui a pouco a melhor defesa da Série C, agora a melhor defesa de todas as divisões. Queria que você comentasse sobre esse alvo a ser batido, né? Ou seja, furar esse bloqueio alvirrubro. E se você pudesse explicar também, na última coletiva, teu pai ele fez questão de falar que todo esse trabalho defensivo é exaustivamente treinado, pensado por você. Como que tem sido feito esse trabalho, que já vinha dando certo, só que óbvio, quando chega essa média, chama ainda mais atenção? Bom dia. Olha, realmente chama bastante atenção. Nós somos hoje, na média, a primeira defesa. E como administrar isso, que foi a sua primeira pergunta, nós enxergamos esse momento como um momento de uma atenção muito grande, agora voltada para o aspecto mental, principalmente no que concerne também as nossas relações com os elogios, assim como as nossas relações com as críticas. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nós temos que ter uma atenção muito grande com o ego, eu acho, creio muito nisso. A gente vem batendo nisso com os atletas, a gente vem conversando sobre isso, né? O professor vem abordando bastante essa questão de ter uma atenção muito grande com o nosso ego mesmo. A capacidade nossa ela é muito grande, a gente tem noção, e talvez um deslize vai ser em função de perder para nós mesmos. Então a gente tem uma atenção muito grande, temos um grupo com um número de atletas com um nível de competitividade dentro da carreira muito bom para poder absorver e também passar para quem não tem tanto nesse momento, e cientes de que não tem nada ganho. Falta muita coisa, faltam 10 decisões e a gente precisa ter pé no chão, continuar dentro do possível, que é o mais difícil com um padrão de desenvolvimento como esse que a gente vem tendo, e se dentro do possível melhorar. Com relação ao que você mencionou sobre a defesa, eu vejo margem para melhora. A gente só não teria margem para melhora se não tivesse tomado gol. Então existe chance da gente sair de 0.4 para 0.3 e média. Se existe, por que não a gente adaptar, não trabalhar, ou pelo menos manter essa média? Eu acho que já é um grande feito se a gente conseguir manter uma média dessa até o final do campeonato. E creio que ele mencionou sobre a questão defensiva, porque realmente quem executa boa parte dessas circunstâncias sou eu. Agora, com um auxílio muito grande das pessoas, acho que com relação ao aspecto defensivo eu tenho que dar mérito também ao Marcelo, porque ele me deu um insight há 2 semanas atrás que, na minha opinião, fez grande diferença nas 2 semanas atuais de treino. Consequentemente, a gente conseguiu sem tomar gol. Então, é um trabalho em conjunto. Agora, sim, ele é desenvolvido, boa parte dele, por mim, na teoria e na prática. E creio que os atletas estão compreendendo muito bem, principalmente a minha chatice, para ser muito sincero, porque eu sou realmente muito detalhista, tento ser bastante detalhista, criar um processo didático para que eles possam desenvolver cada vez um passo diferente, eles entenderem que nós não chegamos no ideal. Então o erro ele é muito mostrado, ele é muito visualizado por eles o tempo todo. Fala, tá bom, mas não tá perfeito, aqui poderia ter ocorrido, aqui poderia, vamos lá, viemos para o vídeo, viemos para a correção, a gente vai para campo e repete de forma sistemática. Ontem mesmo terminou o treinamento, estava lá enchendo o saco deles com uma linha, posicionamento de corpo, volta, vem, desce, em que momento desce, em que momento sobe. Você repetir isso de forma sistemática, automática, é um saco, a verdade é essa. Porém, gera resultado e eu creio que eles estão muito imbuídos em função de estar enxergando um pouco esse resultado. A gente vai ter a oportunidade de
observar o comecinho ali do treino, né? Mas eu queria saber em relação ao Kelvin também, o quanto que ele conseguiu se recuperar nessa semana, ou se preocupa também para o jogo contra o Londrina, em relação também à busca pelo reforço, pelo meio atacante, que ele também falou no pós-coletiva, vocês falaram sobre o Dentinho, que fechou o Guarani, mas enfim, como é que está, se está encaminhado, se vocês acreditam que pode chegar ainda nessa reta final da primeira fase? Kelvin, ele realmente não vai estar apto para essa partida, até esperava que talvez ele pudesse vir a campo hoje, mas a gente enxerga como um risco muito grande ainda. E, desculpa, a segunda pergunta? Sobre o reforço. O reforço, perfeito, desculpa. Com relação ao reforço, nós estamos buscando, né? Como você citou, a questão do Dentinho foi complicada porque a gente perde para o mercado, né? E a opção também do atleta, respeito, não entendo tanto, porque a probabilidade é o atleta daqui a um mês ficar de férias. E ele pediu um contrato de 1 ano e meio lá, conseguiu, que bom para ele, era a mesma situação um pouco aqui, ele preferiu lá, paciência. Aqui a gente vai ter, creio eu, uma longevidade dentro da competição, acho que isso vai ser fundamental e o mais importante é ter atletas que queiram jogar, ter atletas que queiram estar aqui. Então não adianta a gente oferecer o melhor dos mundos para um atleta, mas ele não vem com o prazer. Ele não vem com a gana que a gente tem aqui dentro. Então, todos os atletas que vieram estão num nível muito bom. O Bolt está sofrendo pra caramba. Ele sabe, está sendo muito cobrado por causa do padrão de intensidade. E a cobrança não é só da gente, a cobrança também é do grupo. Você vê o grupo, inclusive brincando um pouco com isso. O primeiro treino da semana para o Bolt, alguns jogadores falavam: calma, é só o primeiro, viu, Bolt? Porque ele passou mal no treino, né? E no outro treino ele também passou mal. Então, realmente, os treinos têm um nível de intensidade a esse ponto. Para quem não está tão adaptado, para eles, o processo já está tranquilo. São 3 meses nesse padrão. E para quem está chegando, não é fácil, né? Vídeo o Matheus também, que perdeu 12 quilos. Então, é um processo desgastante. Então, a gente precisa de jogadores que queiram vir, né? Estamos procurando, seguimos na busca no mercado, assim como o Dentinho apareceu de última hora, em um dia a gente definiu que iria atrás dele, vai ocorrer algumas mudanças que podem ser oportunidades para a gente correr atrás. E pode ser que também não tenha, como eu disse em uma entrevista falando sobre o número de reforços, nós estamos buscando até 4 na época, né? Talvez a gente traga 2. Talvez a gente traga 3, talvez 4. A gente não vai trazer por trazer somente. Guilherme, queria que você comentasse dessa questão do horário, né? Inclusive, muda a vida de todo mundo. Engraçado que o Patrick Elianta, ele até brincou na coletiva falando que um dos adversários é o sono, que ele às vezes não gosta de acordar tão cedo. E a gente está aqui bem cedo e a gente vai acompanhar um jogo bem cedo. Não é comum, né? Sobretudo aqui no Nordeste, esse tipo de jogo. Mas como é que vocês estão pensando para encaixar, ou seja, manter o padrão de jogo para uma situação que não deixa de ser atípica? Olha, o desenvolvimento físico não me preocupa tanto com relação a gente conseguir propor aquilo que a gente gosta, em termos de padrão de alta intensidade, volume. O que nos preocupa é recuperação, sim, e para isso a gente trouxe os atletas todos os dias pela manhã, e a gente normalmente faz o inverso aqui, porque para dar espaço para o atleta querer dormir a hora que ele quiser e poder dormir 10, 11 horas, atleta tem que dormir é um trabalho para eles, a realidade é essa, e eles se policiam nisso, mas quando a gente passa a trazer eles pela manhã, que é a realidade do jogo, eles vão despertar lá às 7h30, então a gente precisa fazer com que eles despertem aqui às 7 horas e comecem a adaptar a dormir mais cedo, então está tendo toda uma orientação por parte da nutrição, fisiologia, para que os atletas despertem, tentem dormir mais cedo para despertar num horário, ter um mínimo da carga de sono dentro do que eles consideram ideal, que é de 8 a 10 horas para os atletas. É um processo, acho que hoje vai ser o melhor dia deles chegarem aqui, porque já está no 3º dia que eles estão acordando cedo e assim sucessivamente até o dia do jogo. O outro aspecto que a gente preocupa está correlacionado à nutrição, porque o ser humano, quando a gente dorme, a gente fica 8 horas ali em jejum, e aí você tem depressão de glicogênio muscular, e isso é fundamental para atividade física em geral, principalmente de altíssima intensidade, com um volume também muito alto, que é o futebol.
e precisa ter um aporte diferente no café da manhã, na primeira refeição que antecede o jogo. E o aporte é como um almoço, ele é considerável. Então vai ter massa, você tem frango, você tem... Aí você precisa convencer o atleta a mostrar a importância. Poxa, alguns têm dificuldade, então você tem que abordar com suplementação. Então tudo isso está sendo muito bem desenvolvido pelo Bruno, nutricionista, juntamente com o Bruno, fisiologista. Foi discutido por nós no fim da semana passada, que a gente projeta a próxima semana, até esses ajustes de horários e principalmente com relação a essa parte da nutrição. Agora, vejo os atletas muito tranquilos, já muito bem para desenvolver esse jogo, não vejo isso como muleta de forma alguma, eu acho que a gente vai estar muito bem preparado, assim como nos outros jogos. Tem algum inimigo da manhã? Alguma que seja o mais sonolento? Patrick. Não tem, o Patrick, coitado, ele é um cara que gosta de dormir tarde, ele gosta de videogame, aí joga videogame até meia-noite, 1h às vezes, ele mesmo fala, pô, eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir, mas tá se adaptando muito bem, inclusive ontem ele não chegou tão mal quanto no primeiro dia ele chegou morto, assim, pelo menos nos números, né, desenvolve o trabalho normal, mas não é fácil. A gente até orientou, não durma tanto à tarde, né, se for cochilar é coisa de 30 minutos, pelo que eu vi da orientação dos meninos, e para você ter uma noite de sono completo, começar a adaptar a isso, então ele está sofrendo, está largando um pouco o videogame essa semana. É isso, torcedor do Náutico! Feliz Dia dos Pais mais uma vez, para todos os papais alvirrubros, para as mamães também que cumprem o papel de pai, tá certo? Muito legal ter vocês aqui conosco e eu reforço, dá um like aqui se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um gostei, você se inscreve no canal, ative os sininhos para as notificações, tá certo? Você pode também, daqui a pouco tem escalação, hein? Aqui ó, nas nossas redes sociais, no nosso QR Code também, no nosso canal WhatsApp, QR Code tá aí para você, e você pode ser membro aqui do nosso Multiplay e ter notícias exclusivas e um clube de vantagens para você, tá legal? Boa sorte pro Timbu! Tchau, galera!